Flacidez facial e corporal incomoda um percentual gigante de pacientes, principalmente mulheres, seja porque envelheceu, ou porque emagreceu, ou porque às vezes tomou alguma medicação que degenerou o colágeno, principalmente os corticoides em excesso. Quais são os melhores tratamentos? Nesse vídeo eu vou falar entre 3 procedimentos muito conhecidos por aí e que muitas vezes deixa você, paciente, na dúvida na hora de escolher. Endolaser, bioestimulador de colágeno ou Ultraformer? Qual o melhor? Qual a indicação de cada um destes? Qual resultado você deve esperar? Fica nesse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Bom, para você que não me conhece ainda, eu sou o Dr. Guide, sou médico, trabalho com medicina estética há mais de 18 anos. O objetivo desse canal é levar informações verdadeiras para você sobre o mundo da estética. Então clica no sininho para você ser lembrado dos próximos vídeos, curte, compartilha, comenta e segue o canal. Bom, antes de explicar com mais detalhes sobre os procedimentos, vamos entender o que é flacidez. Flacidez é um tecido frouxo. Ela pode ser na pele, ela pode ser no tecido subcutâneo, como ela pode ser muscular. Muscular quem melhora? Esses aparelhos que fazem eletromioestimulação e principalmente o exercício físico, às vezes a fonoaudiologia. A pele, quando você tem uma flacidez de pele, ela está craquelando, ela está franzindo, está com linhas finas na sua superfície, parecendo um papel de seda começando a amassar. Quem melhora? O laser de CO2 fracionado, a medicina regenerativa, como PDRN, exossomos, às vezes um peeling mais profundo. Agora, aquela flacidez que realmente derrete o rosto, que chacoalha o corpo ao caminhar, ao pular, a fazer algum esporte, essa é uma flacidez tissular, ou também conhecida como flacidez subcutânea. É aí que entram os procedimentos de ação profunda, endolaser, bioestimulador de colágeno e ultrassom microfocado, o mais famoso deles, o Ultraformer. Outro tópico importante é a fisiologia do colágeno. O que é o colágeno? É uma fibra elástica que faz a tensão do nosso corpo, que mantém tudo coladinho, tudo compacto, enxuto, colabado. E ela tem alguns tipos. A tipo 1, que é tipo um espiral, é tipo uma molinha, ela está sempre produzindo e sempre perdendo. E com o envelhecimento, essa fibra começa a produzir menos do que perde. Então a nossa balança, o nosso banco de colágeno começa a ficar em déficit. E aí entram os estímulos. O estímulo oral, o estímulo físico, o químico. Então, tomar colágeno funciona? Funciona. Não para tratar, e sim para nutrir o teu organismo. E a sua célula vai produzir um novo colágeno. O que mais de nutracêutico que funciona? Nutricosmético. Silício orgânico, vitamina C, resveratrol, entre outros, que são indutores de colágeno. Tem que tomar. Pessoas que falam que não funciona estão querendo like na internet. É tudo uma soma de fatores. E se você for emagrecer um dia, faça procedimentos precocemente, evitando que teu corpo descole, principalmente a face. Muito comum agora na era das canetinhas do emagrecimento. E existe o outro tipo de colágeno, que é o colágeno tipo 3, que é um colágeno cicatricial, retrátil. Esse o seu corpo não produz naturalmente, ele só produz mediante traumas, arranhaduras, queimadura, pancadas ou outras lesões corporais. Então decora aí, são 2 tipos de colágeno. O 1, que o nosso corpo produz e que perde ciclicamente, e o 3, que o nosso corpo só produz mediante traumas, porém quando produz não perde mais, que é o mesmo de uma queimadura. Uma queimadura não vai embora com o tempo. Bom, vamos para os aparelhos. Primeiro deles e mais famoso de todos das tecnologias, ultrassom microfocado, o famoso Ultraformer.
Existem outras marcas no mercado, como por exemplo Liftera, Ultera, Raifo, Doblô, entre outros. O que ele faz? Ele gera um aquecimento no tecido subcutâneo. É comprovado a sua ação. Quando você coloca o transdutor na pele, por detrás da pele ele gera um aquecimento e isso queima o tecido. Então ele estimula um colágeno porque ele aquece. Até certo ponto do aquecimento é apenas um estímulo do colágeno 1. Quando aquece demais e passa a ser realmente um trauma, ele produz um colágeno tipo 3, que é o colágeno cicatricial. Na prática, ele produz mais o colágeno tipo 1 do que o 3. Por que a gente sabe isso? Porque o resultado dele tende a ir embora. Se fosse colágeno tipo 3, o resultado supostamente era definitivo. Eu gosto, acho válido. Qual que é o pró dele? Fácil de aplicação, não tem risco, toda a clínica consegue realizar, os custos estão baixando cada vez mais. Qual que é o contra? Criar uma alta expectativa, achar que faz milagre, que pagou R$2.000 e que não tem que ter flacidez nunca mais. E que não tenha feito, na pior das hipóteses, um trabalho preventivo. Você retardou o envelhecimento e isso não tem como mensurar. Bioestimulador de colágeno, também muito famoso. Os nomes mais comuns são Sculptra, Eleva, Radiesse, Diamond, Biometic, Biocristal. São líquidos colocados abaixo da pele, através de agulha ou cânula, cada profissional utiliza uma técnica diferente, e eles têm a função de irritar quimicamente o tecido subcutâneo. E assim ele vai estimular a célula produtora de colágeno a trabalhar novamente e produzir fibras elásticas. Então, nada mais é que uma inflamação proposital e controlada, que vai ficar agindo por um período de tempo, em média 3 meses, estimulando o seu corpo a produzir colágeno. Vale lembrar que quando estimulado uma célula a produzir colágeno, ela demora até 8 meses para produzir uma fibra. Então não espere milagre agora. Quando falam que ele fica agindo por 3 meses, não quer dizer que em 3 meses você vai ter o resultado. Em 3 meses ele está agindo e por 8 meses você colhe esse estímulo que foi feito lá atrás. Então existem 2 tipos de bioestimulador, independente das marcas. O ácido polilático, que é o Sculptra e o Eleva, e a hidroxiapatita de cálcio, que é o Radiesse, o Diamond, Biocristal e o Biometic. E o Steam são os mais comuns no mercado. Outros vão surgindo no decorrer, né, das aprovações da Anvisa. O ácido polilático, que é o Sculptra e o Eleva, eu gosto mais para corpo, porque ele acaba dando um pouquinho de volume. E não só porque ele dá um pouquinho de volume em uma sequência de sessões, com uma sessão somente não dá volume não, mas uma sequência de sessões pode dar volume. Mas não só por isso, é que ele é muito diluído em soro, então o profissional não tem tanta precisão na hora da aplicação, então ele aplica no rosto todo e acaba deixando o paciente meio traquina ao longo de uma sequência de aplicações. Por isso eu gosto mais para corpo, para celulite, para flacidez de bumbum, interno de coxa, braço, e por aí vai. Mas uso também no rosto também. Às vezes eu costumo alternar em pacientes de uma idade mais avançada que realmente precisa de um lift facial. Já a hidroxiapatita de cálcio, que é o Diamond, Radiesse, Steam, Biometic, Biocristal, ele produz menos volume e estimula também. Por que ele produz menos volume? Porque ele atinge menos camadas, apenas uma superficial. Então ele tem um poder de espalhar mais amplamente, mas não tão profundamente. E isso me traz mais precisão no ponto de aplicação. Então eu consigo pontuar a aplicação no rosto sem deixar o paciente traquina. E consigo manejar o resultado dele como se fosse também, às vezes, uma função de preenchedor. Para corpo já é menos eficaz. Mas mesmo assim, nos protocolos que eu utilizo para corpo, para bumbum, eu costumo usar os 2 na mesma sessão. Porque um é sintético, o outro é biológico. O biológico nada mais é que pó de osso raspado.
Então, para você que é vegano e não pode fazer uso de nada animal, ele é contraindicado. Bom, e antes de ir para o terceiro procedimento, que é o endolaser, e também dar o meu resumo final de tudo isso, eu quero pedir novamente para você, compartilhe esse vídeo, segue o nosso canal, estimula a gente a continuar produzindo vídeos como esse, clica no sininho que está em algum lugar aí da sua tela, esse sininho te faz lembrar dos nossos próximos vídeos e pode fazer pergunta nos comentários que eu mesmo, Dr. Guide, faço questão de responder todo mundo. Bom, o outro procedimento é endolaser. Esse é um pouco mais recente, mas tem ganhado o mercado numa proporção gigante. Ele é um laser subcutâneo. Ele é uma energia carregada através de uma luz que é transmitida através de uma fibra ótica e somente na ponta dessa fibra ótica que essa energia gera calor. Então ele esquenta o tecido subcutâneo, ele queima o tecido subcutâneo, ele é como um maçarico. Quando você por fora faz o teste em uma carne, pega fogo, derrete a gordura. Mas calma que ele tem intensidades diferentes. E baseado em fisiologia, quando a gente chega até uma certa temperatura de 45 graus Celsius, a gente apenas estimula colágeno. Quando a gente chega a 50 graus Celsius, a gente derrete o tecido, porém estimula um outro colágeno, que é o colágeno tipo 3, que é aquele colágeno cicatricial. Então lembra que eu falei no começo? O Ultraformer e o bioestimulador estimula colágeno 1. O endolaser tem um grande diferencial, ele estimula colágeno 1 também, mas ele tem o poder de estimular colágeno 3, que é um colágeno retrátil, cicatricial, um colágeno, entre aspas, fibrótico, e que tem um poder de encolhimento muito maior. Então ele consegue reposicionar um rosto, tá? Pontos positivos dele e pontos negativos. O ponto negativo é que demora para produzir o colágeno 3 muito mais do que o 1. Então os pacientes têm que ter paciência para aguardar o tempo do resultado. E o ponto positivo é que esse colágeno, depois de produzido, é para sempre. E o endolaser pode ser usado em bolsa ocular, face, papada, bulldog, braço, abdômen, cintura, interno de coxa, bananinha, culote. É muito bom no culote, é muito bom na bananinha. São regiões de difícil tratamento até para os cirurgiões plásticos. Abdômen, ele derrete gordura e ao mesmo tempo cola a pele. Ótimo para abdômen pós-gestação, pós-emagrecimento, abdômenes em avental. Eu sempre falo para o paciente, tenta pelo menos 1 ou 2 sessões de endolaser antes de decidir fazer uma abdominoplastia, um corte cirúrgico, porque ele muitas vezes surpreende o paciente. Gosto muito, indico, mas no final desse vídeo agora eu vou dar minha opinião sobre qual deles é indicado para cada situação. Resumo geral para vocês. Eu sempre gosto de falar nos meus vídeos aqui no YouTube ou no Instagram. Não existe tratamento que faça milagre. Muitas vezes a combinação de tratamentos é o melhor caminho. E todos esses 3 procedimentos são profissional dependentes. Tem gente que é muito fera em Ultraformer, tem profissional que é muito fera em endolaser, tem profissional que é muito fera em bioestimulador de colágeno. Então, às vezes, associar esses tratamentos é o melhor caminho. Até porque flacidez não é fácil. Imagina um paciente que perdeu 60 quilos, 30 quilos, 10 quilos, né, com o emagrecimento. Não é fácil quando se tem um excesso de pele. Então, somar tudo isso às vezes é muito bem-vindo. Agora, se você tem um descolamento de pele, o melhor de todos é o endolaser. Se você é uma paciente ou um paciente jovem que quer dar uma melhora leve na flacidez, pode investir no Ultraformer sem grandes expectativas. Se você é um paciente que busca emagrecer e quer evitar a flacidez, faça bioestimulador de colágeno. Agora, se você quer um resultado foda, muito bom, endolaser mais bioestimulador de colágeno, para mim é a melhor combinação, e principalmente quando eles são feitos juntos no mesmo dia, aproveitando a mesma anestesia. E vale lembrar que em alguns casos são necessários mais sessões, até 3, 4 ou 5
sessões. Só que tenha paciência, não vá fazer protocolos mensais. Lembra que eu falei que o colágeno demora para ser produzido? Aí você fica estimulando em curto prazo, você está estimulando algo que já foi estimulado. Então sempre espere um mínimo de 3 meses para fazer uma próxima sessão. Assim você terá aproveitado ao máximo aquilo que você já comprou. Gostou desse vídeo? Então curte, compartilha, comenta e segue o canal. Obrigado!